Então, se meu cachorro está disputando muito com o outro, possivelmente não é para gastar energia. Atenção aqui. Possivelmente, eles estão disputando hierarquia. Por que eles disputariam hierarquia? Porque algum deles possivelmente manda na minha matilha. Então, eu possivelmente não estou numa posição de líder, de liderança, não estou ocupando o topo. Opa, aqui é o Alesi. Eu estou aqui no podcast de hoje para responder mais uma questão que enviaram lá no grupo de práticas, que a questão é a seguinte: como é que eu faço para diminuir a agressividade dos cães quando eles vão comer e eles acabam brigando? A pessoa que mandou, eu não vou citar nome, nem raça, nem nada, mas a questão era a seguinte: o cão são um casal, é um casal, né? E quando eles vão comer, eles começam a querer disputar esse alimento. Então, por que isso acontece? Vamos falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma análise funcional. O que isso quer dizer? Que eu vou analisar a função daquele comportamento, a raiz daquele problema. Então, vou lá no fundo e tento descobrir por que aquele comportamento existe. E não é um porquê nosso, é um porquê para o cão. Porque existe alguma razão para aquele comportamento estar acontecendo. A gente, então, descobre primeiramente o gatilho, o que dispara aquele comportamento, para a gente começar a fazer essa análise funcional. Primeiro eu vejo o que dispara. O que está fazendo eles ficarem agressivos é a hora deles comerem, beleza. Então, quando eu coloco eles juntos, o macho, por exemplo, vai e avança na fêmea. E o que acontece nesse cenário? O macho, ele avança primeiro, essas informações eu não sei, mas eu estou fazendo uma suposição geral aqui, que via de regra vai funcionar mais ou menos assim para os cães. O macho avança na fêmea na hora de comer, ou essa fêmea avança no macho na hora de comer. Como é que acontece? Assim que coloca, eles já começam a rosnar, ou um termina de comer primeiro e vai e avança na refeição do outro. Sabendo disso, o jogo já começa a mudar. A gente precisa ter noção desses fatores, porque isso faz muita diferença na hora da gente mudar esse comportamento. A gente precisa identificar qual que é o gatilho exato. É exatamente isso que um faz. Exatamente na hora que um termina de comer que ele avança. Exatamente na hora que eu coloco. Exatamente na hora que eu pego a ração. Porque tudo isso daí tem um significado diferente para os cães. Não sabendo disso, então vou ter que falar de uma maneira geral, que vou ter que supor que quando eles estão comendo, vou pegar o meio termo. Nem quando eles começam, nem quando eles terminam. Vou pegar o meio termo. Quando eles estão comendo, um começa a estranhar o outro. Então, o gatilho é a hora que eles estão comendo. Para resolver isso, há diversas possibilidades. E a gente começa primeiro a falar sobre energia acumulada. O que isso quer dizer? Muitos cães, eles disparam uma certa agressividade naturalmente só pelo fato de eles estarem com muita energia acumulada. Então, eles estão lá entre eles e eles precisam gastar essa energia de alguma forma. Eles vão gastar energia como? Brincando, que na verdade isso não é brincadeira. Eles começam a interagir entre eles numa espécie de treinamento, eles estão medindo a posição hierárquica, eles estão medindo mordida, a habilidade deles de se esquivar, a habilidade deles de pressionar, saber se render, tudo isso está em jogo ali naquele momento. Então, a gente precisa gastar energia para que ele não direcione a energia dele para o que não deve para a gente, que vai causar problemas. Porque às vezes, mesmo machucando, é a única coisa que eles têm para fazer da vida. Porque às vezes o dono não sai para passear, o dono não treina ele, não gasta energia, não ensina nada. E ensinar coisas é um exercício cognitivo que queima muito a caloria do cachorro no cérebro dele. É muita energia cognitiva gasta. É muito melhor você fazer um exercício que gasta energia cognitiva do que só energia física. Só correr é bem diferente do que só ensinar para o cachorro alguma coisa. Aquilo dali é muito mais cansativo para ele, porque ele precisa pensar sobre o processo que ele está realizando, sobre o que ele está fazendo. Outra coisa, outro fator que é muito importante, precisa ser colocado limite nesse cão. E como que a gente coloca limite? Via de regra, com correção. O cachorro dificilmente vai entender o que é limite se você não corrigir ele. Um cachorro corrige o outro naturalmente pelas correções, que eles fazem como? Vão lá no pescocinho do outro que está enchendo muito o saco e vai dar um taque, igual a mãe faz lá com o filhotinho, quando ele está enchendo o saco. Dá um pega assim, um chora, sossega, eles entendem o que é limite. Na maioria das vezes eles param. O que acontece quando eles não param? Quando os cachorros são dominantes. Quando eles são muito dominantes, eles querem realmente disputar. Aí a gente já está saindo da esfera
do treinar ou brincar para gastar energia e está entrando no campo da disputa hierárquica. O que isso quer dizer? A gente está entrando em algo muito mais complexo, que é o cerne, é a base do relacionamento canino entre eles e entre nós, que já se configura uma matilha, tanto eles, quanto eles com a gente. Tudo isso daqui é uma matilha. Então, se meu cachorro está disputando muito com o outro, possivelmente não é para gastar energia. Atenção aqui. Possivelmente, eles estão disputando hierarquia. Por que eles disputariam hierarquia? Porque algum deles, possivelmente, manda na minha matilha. Então, eu possivelmente não estou numa posição de líder, de liderança, não estou ocupando o topo, e um está querendo assumir a liderança, um está querendo passar o outro. Então, eles ficam nesse jogo. Eles precisam medir força o tempo todo. Os dois são dominantes, então, mesmo sendo dois machos, duas fêmeas ou de sexo oposto, eles vão tender a querer dominar, se os dois são dominantes. Então vai ficar nessa briga infinita. Se você queimar a energia dele, isso pode se resolver. Se for uma questão de hierarquia, só gastar a energia dele não vai resolver, porque ele sempre vai ter disposição a mais para querer disputar a liderança entre eles, para assumir esse papel que o dono não está assumindo no caso. Quarto ponto, a gente precisa fazer uma associação positiva do convívio deles. O que isso quer dizer? Quando eles estão juntos, eu preciso tornar esse momento bom. Eu não posso tornar um momento cheio de ciúme, cheio de disputa. Um é mais privilegiado do que o outro. Um pode isso, outro não pode. Aí quando eles estão treinando lá entre eles a mordida, eu tento interferir, aí eu fico protegendo um. Ah, porque a fêmea ela vai se machucar, eu vou lá e protejo a fêmea. O que isso está querendo dizer? O dono, com muitas aspas aqui, a pessoa que é subordinada ao cão, vai lá e dá apoio para o cão, para se defender contra o outro. Só que o outro está tentando disputar a hierarquia ali mesmo, às vezes de forma saudável, nem toda disputa hierárquica é de forma negativa. Eles estão disputando ali no treinamento, disputando, aí você vai e se alia ao mais fraco. O mais forte vai gostar disso? Se ele estava ganhando, ele não vai gostar. Então ele vai tender a utilizar mais força da próxima vez, porque ele vai sacar que toda vez que ele não utiliza força suficiente, você vai e se mexe. Então ele precisa já chegar arregaçando, colocando força suficiente para ficar claro para o outro, não importa quantos tem a favor de você, você está numa posição hierárquica inferior a mim, eu mando em você, não importa se está todo mundo do seu lado ou se está só eu contra você. Então ele vai ter que mostrar cada vez mais força, vai ter que ser cada vez mais incisivo, porque tem um apoio, as pessoas estão fazendo um mutirão para conseguir defender aquele cachorro. O que às vezes não aconteceria nas primeiras vezes, se você deixasse eles se acertarem. E não tem nada de errado a gente deixar os cachorros treinarem, interagirem, dando essas mordidas. É assim que eles treinam. Às vezes um dá uma mordida mais forte, o outro chora, e todo mundo, meu Deus, matou, arrancou um pedaço. Não, eles precisam colocar limites. Se você não coloca, eles precisam colocar. Quando um chorar, ele vai saber, com esse aqui eu não aguento, com esse aqui a brincadeira é séria. Então, vou respeitar o limite dele. Só que a pessoa vai e quer defender, quer passar o pano pro que está perdendo, e esse que está perdendo está ganhando moral, a moral que ele não tem, porque estão construindo essa moral nele. E o outro vai ficando cada vez mais bravo. Então, a disputa hierárquica é uma coisa bem complexa. Há vários ramos que isso pode se segmentar. O cachorro pode demonstrar disputa hierárquica rosnando para você, é um sinal claro de que ele está numa posição superior a você. Ele pode avançar quando você vai encostar na comida dele, ele pode ficar cruzando na sua frente, ele pode ficar deitando em passagens, tipo corredor, porta, ele pode ficar pisando no seu pé. Uma coisa só dessas não significa muita coisa não, preste bem atenção nisso. Não é porque o cachorro está cruzando na sua frente que ele quer te matar, ou que ele vai arregaçar outro cachorro. É um conjunto de fatores e mais outra série de comportamentos que sinalizam que há um conflito hierárquico presente. Então, isso precisa ser levado em consideração. Quantos desses comportamentos que eu citei o cachorro está apresentando? Essa briga se manifesta como? Um começa e logo param, ou os dois tentam realmente disputar. Se for uma disputa realmente dos dois, possivelmente é uma questão hierárquica, porque eles estão querendo mostrar que eles são dominantes, estão tentando sobressair a dominância do outro. Outro fator, aplique técnica. Você precisa ensinar ao seu cão condições para que ele tenha acesso àquela comida. Se o único gatilho é na hora que ele vai se alimentar, beleza. Então agora antes de se alimentar, ele vai ter que me apresentar pelo menos um senta.
ou pelo menos um deita, ou um fica, para eu me afastar e ele continuar lá. Isso naturalmente coloca você numa posição acima dele. Aí, novamente, apenas um comportamento seu não vai fazer isso mudar. Exige que seja uma série de comportamentos. E o que vai acontecer depois de um tempo? O cachorro vai entender que há uma condição para ele ter acesso àquela comida. Ele não simplesmente chega e come e quer disputar. Os dois começam a entender que, opa, pera lá, antes a gente disputava pela comida, mas parece que a comida agora não é mais nossa. Parece que essa pessoa traz, a gente tem que sentar e esperar. Isso direciona a atenção deles cada vez mais para aquela comida. Há algumas estratégias que eu não recomendo e faço até questão de deixar claro aqui. Não tentem fazer, que é se o cachorro for avançar no outro, você ir lá e tomar a ração de um. Esse aqui avançou, vou deixar ele de castigo. Ele não vai entender que isso é um castigo, que ele está sob estresse e ele pode querer morder a pessoa que está tirando a ração. Por quê? Se ele está disputando, é porque ele quer ficar com tudo para ele. E se ele está disputando hierarquicamente, é porque ele já está acima. Tá os dois lá, é briga de gigante, tá um tentando tomar do outro. Aí a pessoa vai lá e se mete, você não é nada nessa história. Eles estão tentando disputar essa dominância. Então, se você for lá se meter, ele vai querer regaçar você, ele não vai estar nem aí pra você. Não importa se você deu a ração agora há pouco ou não. O que tende a não acontecer quando você cobra alguma coisa dele em troca, para ele ganhar aquela ração. Porque ele já vai estar ligado. Ah, parece que eu vou ter que dar alguma coisa para ele para eu receber essa refeição. Então, isso já faz muita diferença. O sexto fator é, fique muito atento à saúde do cão. Cães, quando eles estão sentindo dores, eles tendem a naturalmente a ficar menos tolerantes com a aproximação. Eles são menos permissivos. Então pode ser que o cachorro esteja com uma dor, machucado, se for externo, possivelmente a pessoa vai ver. Mas pode ser que esse cão esteja vivenciando alguma dor interna. Pode ser que ele esteja com algum problema e isso vai fazer com que ele fique mais intolerante à aproximação do outro. Então esses são os principais pontos. O que vai resolver de vez é correção, é você impor o limite no cão. Só que não tem como eu explicar através de vídeo ou áudio, apenas de assim de uma forma geral, porque como vocês viram, há uma série de fatores que influenciam, não dá para apenas com um conteúdo isolado ensinar isso. Então eu recomendo fortemente o que? Contrate um profissional, seja através de um adestramento residencial ou virtual, que tem também uma consultoria virtual para as pessoas que não são daqui da cidade, que eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então tem adestramento residencial aqui nessa região, na cidade. Mas para as pessoas que são de outra cidade, se você consegue, contrate um profissional residencialmente para ele resolver essa sua dificuldade, ou então contrate serviço de consultoria virtual, que eu também posso dar uma ajuda, eu consigo resolver esse comportamento, eu te passo todas as orientações teóricas, técnicas e práticas para você conseguir resolver qualquer comportamento com o seu cachorro. Só que isso eu faço através de várias chamadas, de vários conteúdos, e-book, eu direciono a pessoa certinho. Eu ensinar isso daqui a como colocar limite no cachorro, através de um vídeo ou um podcast, seria como eu tentar te ensinar a dirigir um carro, através de um vídeo ou um podcast. Não vai rolar, você precisa de um acompanhamento. Nem que seja ele virtual para uma pessoa falando com você, ó. Faz tal coisa, aí você faz através de uma chamada. Beleza, o cachorro fez tal coisa. Isso significa isso, isso e isso. Aí você tem um direcionamento. Ou então um adestrador residencialmente. Ó, eles estão fazendo isso daqui, então significa tal coisa. Mas num grupo, num vídeo, não dá para eu ter noção suficiente do comportamento. Porque eu preciso ver o comportamento exato do cachorro para falar, ó, nesse caso você utiliza tal técnica. Nesse outro caso, é outra técnica. Mas, de maneira geral, sem ter conhecimento, essas são as informações que eu posso passar, que já eu tenho certeza que vão resolver. Então, se não for uma questão de hierarquia, possivelmente você gastando a energia do seu cachorro, você tornando o momento deles bons, quando eles estão juntos, vocês vão brincar, vocês dividem bem a atenção, você não privilegia mais um do que o outro. Então, só isso vai fazer com que o cachorro seja menos agressivo um com o outro, você gastando essa energia dele. Que, na maioria das vezes, essa agressividade é porque eles estão sem o que fazer. Então, coloque eles para fazer alguma coisa que se resolve. Se não se resolver, problema de hierarquia. Problema de hierarquia, você vai precisar de um profissional com conhecimento especializado, que ele vai ter que analisar exatamente o que está fazendo aquele seu gatilho. A gente precisa identificar o gatilho. Eu sei que o gatilho é a hora da refeição, beleza. Mas por que que é na hora da refeição? O que está acontecendo aqui? Porque às vezes isso se agrava e passa depois a ser algo além da hora da refeição. Passa a ser quando você sai, passa a ser quando você chega, quando você está perto. Às vezes sobra até pro dono uma dentada ali no meio da confusão.
Então, é um comportamento que tende a se agravar cada vez mais se ele não for resolvido por alguém que tem conhecimento especializado naquilo dali. Então, essas são as orientações gerais. Revise o podcast se você teve alguma dúvida. Consulte os outros podcasts se você quer ensinar algum comando para o seu cão, que eu já tenho 2 podcasts e diversos vídeos lá no canal do YouTube. É só você dar uma olhada nas nossas redes sociais também, @cãofuncional, e no Facebook é Adestramento Cão Funcional. Através dessas redes sociais você consegue acessar o nosso site, e no nosso site está tudo listado lá, podcast, YouTube, todas as outras redes sociais. Então você consegue consultar como que eu ensino algum comportamento para um cachorro. A gente está construindo uma base de dados bem massiva, bem completa e detalhada. Já tem um comando específico do VEM, então pelo menos você pode cobrar o VEM. Nem que seja o VEM, você já consegue cobrar deles para eles aprenderem esse comportamento. Você cobrar deles algo que eles têm que fazer para você para ganhar essa ração em troca. Então nem que seja o VEM, você já consegue aprender. Mas vocês conseguem aprender também outros comandos. É só acessar lá o nosso canal do YouTube Podcast e entender que geralmente nenhum ou outro tem um bônus a mais que eu entrego aí de brinde para vocês, para conseguir melhorar cada vez mais a relação de vocês com os cães. Então por hoje era isso, por agora era isso, né? Porque ainda vai vir mais conteúdo hoje, porque esse grupo aqui tá intenso. Então um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Aqui era o Alesi.